Bom dia, gente, tudo bem? Então, eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho da experiência que eu tô tendo com a remoção da tatuagem, porque eu vi que é um assunto que as pessoas têm bastante curiosidade, as pessoas quando sabem que eu tô fazendo, elas me questionam bastante sobre o assunto, e também porque para quem pretende fazer ou está fazendo, eu vejo que é um assunto que gera muitas dúvidas e dificilmente a gente conhece alguém ou tem alguém por perto que também esteja fazendo o procedimento para nos ajudar nessas questões. Então, eu decidi compartilhar um pouquinho a minha experiência para quem tiver interesse aí nesse assunto, tá? Bom, a minha tatuagem é uma tatuagem grande, é essa aqui que vocês estão vendo. Eu estou fazendo a remoção do lado direito, o lado esquerdo vai permanecer. Essa pequenininha também estou removendo junto, então vai ficar só essa daqui, do lado esquerdo. O restante tudo vou remover. Ela é uma tatuagem bem grande, bem colorida, bem pigmentada. Ela foi muito bem feita, foi feita por um profissional muito bom. Então, ela é uma tatuagem de pigmentação bem compacta, não tem falhas de execução. Então, isso também torna o processo um pouquinho mais difícil. Ela é uma tatuagem relativamente nova, foi feita em julho de 2019, né? Julho do ano passado. Então tá com um pouquinho mais de um ano. Porém, no mês seguinte, no mês de agosto de 2009, eu já iniciei o processo de remoção, né? Não, só esperei a cicatrização dela encerrar e já comecei a fazer o processo de remoção. E qual é o motivo da remoção? Bom, eu decidi remover não por não gostar dela, por achar que foi mal feita, por não gostar do desenho ou qualquer coisa parecida. Muito pelo contrário, eu gosto muito do trabalho desse tatuador, eu acho que ele manda muito bem. Tem outras tatuagens dele que eu adoro e jamais removeria. Mas por se tratar de uma tatuagem no peito, grande e colorida, eu achei que não era isso que eu esperava quando eu decidi tatuar, sabe? Eu não esperava que fosse ficar com um impacto tão pesado. E por esse motivo eu optei por remover, tá? Mas ainda assim não vou remover tudo, vou tirar só parte dela porque eu gosto dela, eu gosto de tatuagem, eu não me importo com essa questão de ser muito tatuada, eu não ligo, eu só achei que aqui as duas juntas ficou um aspecto muito pesado e é por esse motivo que eu tô resolvendo remover. Inclusive, uma coisa que eu gostaria de falar sobre esse assunto é que, gente, não questione, não critique se você conhece alguém que optou por fazer uma remoção, seja lá qual for o motivo, ou porque a pessoa não gosta da tatu, ou porque acha feia, ou porque tá num lugar que incomoda, ou porque tá num trabalho que não permite, ou porque, sei lá, mudou as convicções, sei lá, mudou de religião, enfim. Não questione, não critique, porque tatuagem é uma coisa muito séria e, e influencia muito no nosso emocional. Então, assim, toda vez que eu encontro alguém, a pessoa fala, nossa, mas as opiniões são diversas, né? A grande maioria fala, nossa, mas por que você está removendo? É tão bonita, ficou bem feita, não sei o quê. É bonita, ficou bem feita, mas eu não me sinto eu. Eu não tenho mais a mesma identidade desde quando eu fiz essa tatuagem, entendeu? Então, os motivos para você fazer uma remoção de tatuagem, eles são muito particulares. E às vezes a pessoa não tem vontade de falar sobre isso. Eu não me importo, eu não ligo. Todo mundo que pergunta, eu falo, eu explico. Claro que no início chegou uma época que ficou cansativo, porque todo mundo queria saber por quê e tal. Agora todo mundo já sabe, então não é mais cansativo pra mim. Mas eu não tenho problema em falar sobre isso. Pra mim é uma situação bem tranquila. Atualmente já é uma coisa que não me machuca mais emocionalmente falando, então é muito tranquilo pra mim falar. Mas pra algumas pessoas é difícil. Então tomem cuidado se vocês né, tiver alguém próximo de você passando por essa situação, por esse processo, tome cuidado para não magoá-las ainda mais, porque o remover uma tatuagem, você chegar à decisão de remover uma tatuagem, ela é uma decisão muito difícil e ela te deixa realmente um pouco abalado fazer isso. E principalmente depois que você inicia o processo, porque é um processo também bem complicadinho que eu vou explicar para vocês mais pra frente.
Então, a primeira dúvida que as pessoas têm quando sabem que eu tô fazendo uma remoção, a primeira coisa que me perguntam, e também era a minha maior dúvida quando eu decidi fazer, é se dói. Todo mundo quer saber se dói. E, gente, dói. Dói muito. A remoção de tatuagem, ela é muito, muito, muito dolorida. Quem falar pra você que não dói tá mentindo, porque dói sim. As clínicas, elas usam lá uma pomadinha anestésica pra dar uma aliviada e tal, mas é muito dolorido. É uma sensação de... É uma queimadura, né? Então não tem como não doer. São vários disparos de queimadura. Não tem outra explicação. Então é muito dolorido mesmo. A vantagem, ela dói muito mais do que fazer a tatuagem. Só que a vantagem é que ela é bem mais rápida, né? A sessão é bem mais rápida. Para se fazer uma tatuagem essa aqui, por exemplo, um lado delas, acho que é umas 4 horas para fazer uma tatuagem dessa. E para remover, essa daqui, essas duas juntas, eu levo 30 minutos a sessão. Então, essa é a vantagem, que é bem mais rápido. Porém, a dor é muito, muito grande. Então, eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam, né, quando dizem que vão fazer uma remoção, que estão querendo fazer, me pedem indicação e tal, eu sempre falo, tenha muita certeza de que você quer mesmo resolver. Tenha certeza de que você não gosta mesmo da tatuagem, que ela realmente te atrapalha, que uma cobertura não vai resolver o seu problema. Tenha certeza de que você pensou em todas as outras opções anteriores antes de decidir pela remoção, porque a remoção é realmente muito triste, muito dolorida, muito complicada. E a segunda grande dúvida de todos também é se realmente sair, né? Se vai sair, se vai ficar 100% apagada e tal. E a resposta é ninguém sabe. Ninguém sabe. Se você, qualquer clínica que você for fazer um orçamento ou pedir informações e fizer essa pergunta, eles não vão te dar garantia de que vai sair. Porque é um processo que depende de muitos fatores, tem muitas coisas envolvidas, eu já vou explicar para vocês, mais ou menos, mas isso varia de pessoa para pessoa, em algumas sai totalmente, em outras não. Em algumas vão menos sessões, em outras vão um número absurdo de sessões. Então, o que eles sempre falam é não pode desistir. Se você decidiu tirar, se você optou por fazer a remoção, então vai até o final, faça o número de sessões que forem necessárias, leve o tempo que for, mas não desista. E esse é o grande porém, por isso que dizem que não dá pra dizer se vai sair 100% ou não, porque muitas pessoas desistem no meio do caminho, porque é muito demorado, muito dolorido, muito complexo, então tem muita gente que realmente desiste. E nesse caso, para essas pessoas não sai completamente, elas acabam fazendo uma cobertura, enfim. Bom, então, como eu disse, essa questão da remoção da tatuagem, ela não é nada simples, não é nada fácil, não é uma coisa que você vai ali em qualquer clínica e faz. Tem que pensar muito bem antes de fazer. Então, eu sempre falo para os meus clientes, pensem muito bem, pense 1000 vezes antes de fazer uma tatuagem. Tenha certeza que você quer. Se você ainda não tem nenhuma tatuagem, comece com uma coisa pequena. Veja se você realmente gosta daquela ideia, para depois você ir fazendo outras. Porque tatuagem é coisa séria. E não é simples assim de remover. Já vi muita gente falando, tipo, eu vou fazer, se eu não gostar, depois eu removo. Hoje em dia dá pra remover, é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não é simples, então tem que pensar muito bem pra fazer isso, né? Os fatores que influenciam para você ter uma boa. Para que o seu resultado seja o melhor possível. Então, assim, muita coisa vai influenciar. A idade da tatuagem influencia, se é uma tatuagem muito antiga ou se é mais recente, a qualidade do pigmento que foi usado, o tipo de pigmento que foi usado, né, os componentes desse pigmento, a quantidade de mistura de cores, né, os tons que foram usados na tatuagem também influenciam. O trabalho do tatuador, a mão do tatuador, né? Se foi um bom profissional que fez, ou se foi um profissional que estava iniciando, que normalmente faz um trabalho um pouco mais falhado e tal. Isso também influencia.
a profundidade, né, do pigmento, aonde ele está depositado na sua pele, se está mais fundo, se está mais superficial, influencia também. E a saúde da pessoa que está removendo a tatuagem, né? A alimentação, né? Se tiver uma alimentação melhor, o resultado vai ser melhor. Se toma bastante água. Alguns alimentos prejudicam também, então não lembro agora quais são para falar, mas tem alimentos que prejudicam, então depende muito dos hábitos diários da pessoa. Para quem fuma, demora mais, para quem bebe, demora mais, para quem não dorme bem, demora mais, para quem tem uma vida desregrada, normalmente demora bem mais. E a renovação celular da pele dessa pessoa também vai influenciar. Tem gente que tem uma renovação celular mais rápida, tem gente que demora um pouquinho mais, então isso vai influenciar também. E a saúde do sistema linfático é o mais importante, por isso que todos esses hábitos diários influenciam no resultado do procedimento. Porque é o sistema linfático que faz a remoção das partículas, né? O laser, ele não elimina o pigmento da sua pele, ele apenas quebra a partícula do pigmento, deixando menor, para que o seu próprio corpo consiga expulsar, né? Através, enfim, do seu sistema linfático. Por isso que o sistema linfático tem que estar funcionando perfeitamente bem para você ter um resultado bacana. Tem alguns tipos de alimento também que são favoráveis ao bom funcionamento do sistema linfático, então é bom fazer uma pesquisa bem detalhada com relação a isso para conseguir ter um resultado, eu não digo um resultado 100% satisfatório, porque como eu disse, ninguém dá garantia de que o pigmento vai realmente sair. Mas é bom você pesquisar se você for fazer e estar ciente de tudo que te ajuda, né? Porque quanto mais forças a favor, melhor, né? Então, tem essa questão também. Bom, outra das principais dúvidas que me perguntam também é com relação ao preço, né? É muito caro? Não é barato, porque você vai pagar por sessão, né? E como eu acabei de dizer, são muitas sessões. Tem gente que vai fazer muitas, tem gente que vai fazer um pouco menos, mas nunca vão ser poucas, nunca vai ser uma, duas. Todos os casos que eu vi até hoje, a remoção completa foi feita com mais de 8 sessões. Então, sempre vai ser bastante sessões. Por isso que acaba sendo um procedimento que fica caro e demorado. Não vou falar valores exatos aqui que eu estou pagando, porque o laser ele tem muita diferença de preço, variando de região para região, e às vezes nem precisa ir muito longe, variar muito a região para você ver a diferença. Eu fiz muita pesquisa de preço quando eu fui fazer. Eu fui em algumas clínicas, eu fiz visita em umas 4 e liguei para várias outras, então eu senti uma diferença bem grande de preço entre elas, mas não olhe só o preço, olhe também o atendimento, né? De preferência, converse com o dermatologista que vai te atender e veja se ele vai te passar segurança, se ele tá bem ciente das coisas que ele tá falando, porque o laser ele é um procedimento muito sério. Você pode ter um problema muito grande se você não fizer numa clínica boa, com um profissional bom, né? Bom, então falando especificamente da minha remoção, né? Como eu disse, a minha tatuagem foi feita em julho de 2019 e eu iniciei o processo de remoção em agosto de 2019. Inicialmente eu fazia sessões a cada 30 dias, né, que era o período mínimo para você poder fazer as sessões, que é para sua pele se recuperar. Ela forma uma casquinha, em alguns casos faz bolha, é um processo ele é até bem invasivo, assim, sabe? Ele não dói só na hora, como eu disse que ele dói muito e dói depois também, porque você fica como se estivesse com uma queimadura ali no local. Então ele é bem dolorido e precisa de um tempo bom para sua pele se recuperar, tá? Então, o mínimo é 30 dias. Inicialmente eu fazia com um espaço de 30 dias entre elas, mas eu acabei percebendo que se você der mais espaço, o resultado é melhor. Você acaba vendo melhor o resultado. Porque o que acontece? O teu corpo ele ainda fica
na hora que você faz a sessão, ela não sai, a tinta não sai. Fica feia, fica esbranquiçado, depois faz a casca como se fosse um machucado, mas o pigmento continua ali. E com o passar dos dias, o teu corpo vai eliminando aos poucos, bem lentamente, é muito lento mesmo, por isso que as pessoas desistem, porque é bem devagar. Então eu notei que se eu desse um espaço de tempo maior, o resultado era melhor. E agora eu tô fazendo a última sessão que eu fiz, eu esperei um intervalo de 3 meses. Agora eu fiz uma faz um mês e vou esperar mais 2 meses para fazer a próxima também, porque eu achei que o resultado foi melhor dessa forma. Eu fiz atualmente já 4 sessões. Como vocês podem ver, a diferença não é tanta. Ó, ela tá bem falhada. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto para mostrar. Então, ó, ela tá bem falhada. A parte preta, você pode ver que ela tinha bastante preto. A parte preta é a que sai primeiro, porque a tinta preta ela é mais fácil de remover, a tinta colorida é bem mais difícil. Mas você pode ver que ela tá toda aí ainda. Então, é um processo bem difícil, é um processo bem demorado, bem complicado. Já foram 4 sessões e vão muito mais. Não dá pra prever, não tem como saber, mas eu tenho certeza que vai muito mais do que 4. Então, tem que ter muita certeza que você quer passar por isso. Porque é bem difícil, é bem demorado, é bem complicado. Bom, e esse é o principal motivo da desistência das pessoas, por ser muito demorado. As pessoas perdem a paciência de ficar esperando que aquilo dali saia. E quando elas não conseguem, eu ainda consigo ver a alteração, consigo ver que ela tá saindo, porque tem uma outra do lado que foi feita juntos e elas eram iguais. Elas foram feitas juntas pela mesma pessoa, mesmo pigmento, então elas eram exatamente iguais. Eu consigo ver que ela tá saindo, lentamente, mas ela tá saindo. Então aí isso acaba também ajudando a não desistir. Mas quando a pessoa tem uma tatuagem só e ela fica olhando para aquilo e não consegue ver, porque foto engana também. Às vezes a gente tira foto para ver o processo, mas a foto ela não é 100% real, então ela engana bastante. Aí a pessoa não vê essa evolução acontecendo e ela desanima. E para, e é por isso que você vê tantas tatuagens por aí que foi iniciado o processo de remoção e parado na metade. Daí a pessoa fala, não sai, não adianta, não faço laser porque não sai. E é o que o profissional da área vai te falar também. Ele vai dizer, olha, só vai sair se você não desistir, se você ir até onde a sua tatuagem precisar que você vá, entendeu? Não pode desanimar, não pode perder a paciência. Bom, eu acho que essas eram então as dúvidas que eu escuto por aí. Espero que eu tenha ajudado alguém que esteja passando por isso também. E eu vou deixar seguir então algumas fotos das sessões, de como fica no primeiro dia e ver se eu consigo deixar para vocês a evolução de como estava quando eu comecei e como está agora. Então é isso. Se alguém que esteja passando por isso tiver alguma dúvida e quiser me perguntar alguma coisa que eu possa ajudar, eu posso compartilhar com vocês a minha experiência sem problema nenhum. Obrigada, beijo.